Boa tarde, deputado Reginaldo Lopes. Saúdo a audiência presente. A Abiov é uma associação que representa os produtores de óleo vegetal comestível, de óleo para a produção de biodiesel, esmagamento para farelo de soja, que serve para alimentação de ração animal, e também exportadora de grãos. Então, nós estamos aqui como representantes dos exportadores e também dos industriais. A nossa apresentação se pauta em 5 pontos de considerações que a Abiov tem a fazer com relação às PECs 45 e 110. Eu faço a observação para os senhores que, durante a apresentação, nós trazemos sugestões daquilo que entendemos seriam soluções para uma resolução dos problemas ou das preocupações que foram trazidas até o momento aqui pelos representantes do agronegócio, como muito bem frisou o Conchon, porque nós estamos falando de antes, durante e depois da porteira. E também uma necessidade para o equilíbrio da industrialização, que nós entendemos sofrerá um desincentivo flagrante para a exportação. Então, nós aqui traremos para os senhores não um contexto reativo, mas uma combinação também com um conceito propositivo através de soluções que podem se dar nos próprios textos que foram pela Abiov examinados. Com relação à PEC 45, o texto que foi elaborado dentro da comissão mista, que é o que nós tomamos por norte, e da PEC 110, o relatório que foi analisado e apresentado pelo senador Roberto Rocha. Então, senhores, os 5 pontos... Deixa eu ver aqui... Vamos lá. O primeiro dos pontos que nós temos aí é com relação à criação do comitê gestor ou conselho federativo ou agência de controle da receita que for arrecadada desse imposto único. Qual é a nossa preocupação? A nossa preocupação é efetivamente garantir a blindagem do crédito do contribuinte desse imposto único e o efetivo ressarcimento. E como nós entendemos que isso deva ocorrer? Através da possibilidade de que uma representação da sociedade civil também componha ou faça parte desse conselho gestor, ou comitê federativo, ou agência que venha a ser criado, que terá suas normas regulamentadas por lei complementar. Nós sentimos a falta dessa representação até como uma fiscalização de que, efetivamente, haverá a devolução dos créditos e não a imediata endereçamento para os entes federados que comporão esse conselho na sua redação original. E qual é a proposição que nós trazemos para atendimento desses pontos de preocupação? É a inserção no texto já existente da PEC 45, no seu artigo 152, da menção à necessidade de que também este órgão seja composto por um representante da sociedade civil. Até porque nós sabemos que lei complementar trará uma regulamentação mais efetiva com relação a esse tema e mais extensa. Mas é importante que a sociedade civil esteja presente e faça parte desse conselho, e não única e exclusivamente representantes da administração. Essa preocupação surgiu especialmente quando nós acompanhamos, neste grupo de trabalho, as apresentações que foram feitas pelos representantes da administração, em sua maioria de auditores da Receita, seja estadual, seja federal, seja municipal. Alguns preocupados com seus vencimentos, outros preocupados com a forma de quem receberia primeiro o dinheiro. Então, isso causou uma grande expectativa, preocupação e surpresa para nós. Se nós estamos falando, desde o início, que ambas as propostas pretendem blindar o direito ao ressarcimento do contribuinte, faz-se necessário, diante dessas falas daqueles que comporão esse órgão, de que um representante da sociedade civil esteja presente também, sentado à mesa, para que possíveis desvios, no bom sentido, não sejam cometidos contra os créditos que devem ser devolvidos aos contribuintes. O segundo ponto que nós trazemos, de bastante relevância para o nosso setor, a soja, conhecido como complexo soja, tem a sua especificidade. Como outros cultivares dentro do agronegócio também têm sua especificidade. No caso específico da soja, nós temos a questão do carregamento da soja, que é o momento entre a aquisição e a efetiva exportação. Quando, não necessariamente, essa exportação também se transforma em processamento, esmagamento dentro do próprio território nacional, seja para fins de exportação de farelo de soja, utilizado em ração animal, seja para inserção no mercado interno.
Esse período, ou essa operação do complexo soja, da sua aquisição, que pode se dar por vários modelos de contratação, isso também é uma outra preocupação. E aqui nós estamos falando até de uma situação financeira, que pode ocorrer, inclusive, por contratos antecipados ou compra no ato. Esse modelo de negociação dentro do complexo soja pode levar até a efetivação da exportação até 6 meses para se conclua. Aí a pergunta que fica com relação ao acreditamento é: como fica o fluxo de caixa desse exportador? Em razão dessa especificidade que a soja carrega, literalmente, dentro do seu modelo de negócio. E uma outra preocupação que nós temos com relação a esse ponto número 2 é: efetivamente, esse procedimento vai funcionar? Por quê? Nós sabemos que o modelo atual de ressarcimento sofre imensamente com judicialização. Imensamente. Nós temos aí centenas de milhares de ações judiciais tratando especificamente do questionamento sobre o não ressarcimento de valores devidos aos contribuintes. Então, nós entendemos, além da necessidade de ser uma redução de alíquota para o agronegócio, que esse ressarcimento se dê num prazo de 30 dias, sabedores que somos que o texto, que existe em discussões de uma possível lei complementar, fala em 60 dias, mas nós entendemos que 30 dias seria um prazo que atenderia essa preocupação. Nós temos como solução essa alteração, num primeiro momento, acrescendo essas palavras aos textos que já existem aí, tanto na 45 quanto na 110. Isso daria alguma segurança, porque nós sabemos que a estrutura da devolução só vai poder ser tratada em lei complementar, que não é objeto da discussão que nós temos aqui hoje. Para os senhores terem uma ideia do impacto do acúmulo de crédito que isso vai gerar na exportação para a indústria da soja, para o exportador de soja, hoje, no modelo atual, com ICMS diferido, PIS/COFINS isento, o acúmulo de crédito, nós fizemos a conta em 2019, quando a discussão estava aqui da reforma tributária, exclusivamente para a PEC 45. Com uma alíquota única de 25%, vai ser de 33 bilhões. Hoje, o acúmulo de crédito é de 2 bilhões de reais. Mas se consegue fazer girar e se administrar e dormir com um valor desse tamanho. Mas um salto para 33 bilhões de acúmulo de crédito, o setor não tem condições de suportar. Com relação ao próximo item, nós temos aí a questão da possibilidade de se oferir crédito. E como isso deve ser? Nós entendemos que a exigência que está se buscando, ou se colocando no texto, de que o comprador tem de fazer a fiscalização do fornecedor, ele substituir o papel do fiscal. E nós entendemos que isso não é justo. E essa balança desequilibrada, como eu falei no ponto 1, a sociedade civil não participa do comitê, mas ela tem que fazer o papel da fiscalização com relação ao recolhimento do imposto único. Então, a gente, de alguma forma, entende que não há justiça nessa obrigatoriedade de eu ser o fiscal, assumir o papel da fiscalização no que diz respeito ao recolhimento do imposto único. E, como sugestão, nós temos aí já na PEC 45 um texto que atende, basta fazer a inclusão do termo ressarcimento, e na 110, efetivamente, há a necessidade de dizer que cabe à autoridade fiscalizadora verificar o recolhimento do imposto único. Por fim, e encerrando a minha apresentação, até em razão, por conta do tempo que já estourei, nós temos a questão da devolução dos créditos atuais, que não está previsto em nenhuma das propostas, e também a instituição de regimes especiais favorecidos. Na PEC 45, há a extinção pura e simples dos benefícios fiscais e de qualquer modalidade de crédito, inclusive o crédito presumido, que é o grande incentivador hoje da industrialização de soja. Se processa a soja para fabricar farelo por conta da existência do crédito presumido. Se ele for extinto, isso vai ter um impacto muito grande na questão, inclusive, da ração animal e vai atingir os nossos colegas aí da Associação de Proteína Animal. Então, nós entendemos, para a solução desse item de preocupação, que devam ser inseridos expressamente na Constituição, desculpe, na proposta que está aí, que inclusive a 110 atenderia, porque já existe um texto já montado, no sentido de que os setores que serão beneficiados estejam expressamente arrolados. Nós não gostaríamos que uma lei complementar
indicasse quais seriam esses setores, porque isso vai ser uma nova batalha que nós teríamos pela frente. Se a Constituição trouxesse quais são esses setores, nós trouxemos uma redação colaborativa, já atenderia e muito daria segurança jurídica para diversos atores e agentes que atuam no mercado. E, por fim, com relação à questão dos créditos hoje correntes ou atuais, nós também aproveitamos o texto da 110 para fazer a inclusão de uma linha D, para que essa questão sobre como será feita essa devolução seja regulamentada por lei complementar. Obrigado, deputado Reginaldo, obrigado, participantes. Nós tivemos a oportunidade de distribuir esse material para alguns dos parlamentares, faço isso agora para o deputado Reginaldo, que tem aí uma série de sugestões. Não são simples, são complexas. Elas podem até parecer simples, porque os textos já estão construídos, mas depende de muita deliberação e boa vontade política para que isso ocorra. Obrigado. Nós que agradecemos, Dalto Miranda, da Biov, obrigado pela presença, também pelas recomendações. Passo a palavra para a Ariane Costa Guimarães, doutora em Direito Tributário, advogada e professora.